E aqui eu quero entrar também nesse tema, já falando que é para o povo judeu, que Israel e igreja. A Bíblia fala em Efésios capítulo 2, quando a palavra diz que foi derrubada a parede de separação entre os judeus e os gentios, e mais propriamente aqueles que se tornaram igreja, porque algumas pessoas falam que não tem diferença de povos. Tem sim, tem sim. 1 Coríntios 10:32 fala sobre Israel, igreja e gentios. Israel e igreja foram unidos sim pela cruz de Cristo. Aí quem é gentil e se converte se torna igreja. Hoje, enquanto Deus não volta a tratar com a nação de Israel, o judeu que se converte se torna igreja. Só que não se torna igreja, a igreja, ela não é igreja. A igreja foi introduzida na comunidade de Israel. Se nós olharmos aqui em Efésios, né? Eu estava mencionando para os irmãos, Efésios capítulo 2, principalmente a partir do versículo 12, diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso aqui é importantíssimo. Estranhos às alianças da promessa. Se nós olharmos aqui em Romanos, que os calvinistas dizem que é a criptonita dos arminianos. Não é não. Romanos capítulo 9, dos versículos 1 a 5, Paulo vai dizendo que aos judeus são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e por causa dos patriarcas, da promessa feita aos patriarcas, haverá uma purificação da nação de Israel. E isso é no período da festa da expiação profética, nessa linha do tempo. Deus volta a tratar com Israel, e após o arrebatamento, no final da tribulação, todo Israel será salvo. Por causa da promessa aos patriarcas. É isso que muitos não entendem. A fidelidade do Senhor. Mais de 2.700 vezes na Bíblia está escrito assim: eu sou Deus de Israel. Tem gente que diz que há a teologia da substituição calvinista. Não há. Deus não rejeitou o seu povo para sempre. Ainda há uma esperança. Quando Jesus fala em Mateus 23:39, e não me vereis mais até que venhais a dizer, haverá um clamor nacional, onde a cabeça política e religiosa de Israel levará o povo à conversão, e a olhar para aquele a quem traspassaram, eles vão clamar pelo Messias, eles vão ver que caíram no engano e vão clamar. E haverá então salvação para Israel. Romanos 11:26, e assim todo Israel será salvo, até que haja a plenitude dos gentios entrado, e assim todo Israel será salvo. Então, igreja e Israel, sim, é um povo só, mas a igreja foi introduzida. Em Romanos 11, nós vemos que não é o contrário. A igreja foi enxertada, Israel será reenxertado. E aqui no Romanos 11:24 diz assim: pois se fosse cortado daqui por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza, enxertado em boa oliveira. Quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Quando Paulo diz: não sejam presumidos de vós mesmos, é para a igreja não se presumir de si mesma. Então, a igreja tem que entender que ela foi enxertada naqueles que já fazem parte, que faziam parte já e eram ramos naturais. Israel é ramo natural. E eles serão reenxertados, porque é promessa. É um só povo, sim, todos farão parte da mesma oliveira. Todos farão parte da mesma oliveira, da mesma árvore, do mesmo Senhor, como Efésios 2:18 fala isso. Ambos temos acesso ao Pai em um Espírito apenas. Ninguém pode ser salvo sem a fé em Cristo. Igreja e Israel, um povo só que estão separados escatologicamente.
Deus chama a igreja, chamarei meu povo a que não era meu povo e amada a que não era minha amada. E Paulo diz que Deus também fez isso para trazer a emulação a alguns do seu povo, ou seja, aquele interesse, uma espécie de ciúmes. Aí eu falei isso uma vez para um calvinista e ele deu risada de mim. Agora, o problema de muitas pessoas é ficar focado em institutas, ficar focado em tulipa, é ficar focado em muitos pregadores calvinistas e se esquecerem da própria Bíblia. Porque o texto claro, diz claro aqui em Romanos 11, que Deus chamou sim a igreja também para causar ciúmes a Israel. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Não se afastem da simplicidade e pureza devidas a Cristo, meus irmãos. Então, Deus chamou a igreja a isso. E uma coisa interessante também, das 70 semanas, que eu já mencionei aqui, o período profético do Senhor, que são de 490 anos, 173.880 dias, divididos em três partes, 7 semanas, 49 semanas da saída para edificar os muros em Jerusalém, até a construção do templo, 49 anos, mais 62 semanas até a morte de Cristo, até ser cortado ungido, Daniel 9, 27, Mateus 21, 434 anos. Tem esse intervalo de 2.000 anos, porque os judeus estão sendo rejeitados ainda por 2.000 anos, mas já se cumpriu a promessa do retorno de Ezequiel 36, 24 e Ezequiel 37, 1, 13, que no versículo 5 de Ezequiel 37, Deus poria o espírito de uma reformulação da nação de Israel para o retorno à sua terra. Passaram 2.000 anos longe de sua terra, preservados. Jeremias 31, 35. Preservados. Ninguém pôde destruir Israel. E não poderá destruir Israel. Israel voltará a ter compromisso com o Senhor no final da tribulação, quando eles clamarão pelo Messias. Então, eles voltarão. E serão reenxertados. Então, é um povo mais separados escatologicamente. O porquê dessas 70 semanas, que eu falei, 7 semanas, 49 anos, 62 semanas, 434 anos, então totalizando 483 anos, faltando uma semana. A gente vai entender que esse período de 2.000 anos foi necessário para crescimento da igreja, para florescimento de Israel após o seu retorno, que, como eu mencionei aqui, Ezequiel 37, 5, porém em vós o Espírito e vivereis. No versículo 14 diz, porém em vós o meu Espírito e vivereis. Isso será no final da tribulação, quando eles clamarem pelo Senhor. Tem muita base bíblica para isso. E o cumprimento de tudo isso diante dos nossos olhos, que é o que diz Mateus 24, 33. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas acontecerem, sabei que o fim está próximo. E que o Senhor então está às portas, porque o verão está aí para a nação de Israel, frutificando, florescendo, mas haverá um período de perseguição. As 70 semanas, elas se encerram com esses 7 anos de tribulação que eu mencionei. Eu pensei que dava para fazer nesse vídeo, mas vai ficar muito extenso, então no próximo vídeo eu vou falar sobre a linha do tempo. Essa linha do tempo aqui, que eu coloquei alguns detalhes que serão importantes para nós compreendermos, né? Desde a saída para edificar os muros em Jerusalém, até ser cortado ungido, até a Páscoa. Aí tem o período da igreja, que aí já vem Israel aqui sendo cortado, disperso por todas as nações, bíblico. Isso é bíblico. Período da igreja, né? Haverá então aqui o arrebatamento da igreja. Aqui o arrebatamento da igreja. Um pouco antes você vê que Israel já retorna, né? Que isso aconteceu em 1947, 48. E aí a gente vai vendo aqui o desenrolar de tudo isso. Construção do templo, a diferença dos templos, né? Tem esse livro aqui muito bom, Profecias de A a Z. Muita referência sobre milênios, sobre a diferença dos templos, né? E eu vou passar para os irmãos. 7 semanas, uma semana ainda falta, que são os 7 anos de tribulação. Por que a igreja não passa? Porque se a igreja passasse pela tribulação, então quebraria a lei do sigilo.
A lei do sigilo é o que o Senhor diz, que ninguém sabe nem a hora nem o dia. A partir do momento que há tribulação, a partir do momento de um tratado de paz assinado, vamos dizer que assina o tratado de paz o mês que vem, dia 25 de fevereiro, é só uma suposição. A partir do dia 25 de fevereiro você podia contar 7 anos para o término dessa tribulação. Você podia contar. Ou então aqueles 75 dias adicionais que Daniel capítulo 12 mostra. Você tem a contagem exata. Então não, a igreja não passa, porque senão quebraria a lei do sigilo. E isso nos inspira a ter uma vida em santidade. Por isso que você como igreja, nós como igreja, a ter uma vida de santidade, de comunhão, de serviço, de adoração. O que nós sabemos é que está próximo o tempo. O tempo está próximo. Porque a nação de Israel que voltou em 1947, 48, dentro da última contagem de geração do Salmo 90, é de 70 anos. Havendo vigor 80, e o que passar disso é enfado. Agora, pode chegar até isso, mas nós estamos muito próximos do fim. Então, é uma vida de santificação, de serviço, de adoração, de comunhão, ser um pouco parecidos como era a igreja primitiva de Atos 2. Amém? Então, próximo vídeo nós vamos falar sobre essa linha do tempo de Israel, né? Saída para edificar os muros em Jerusalém. Depois disso vem a construção, né? Término, 49 anos, que dariam 7 semanas. Até a morte de Cristo, mais 62 semanas. Aí a Páscoa, que dá início às 7 festas do Senhor para com Israel, proféticas também para nós. E aí vem aqui, né, festa dos pães asmos, vida de santificação, das semanas do Espírito Santo, que desceu na igreja, né? Depois vem as primícias antes, né? Depois semanas, e mais para frente, 2000 anos depois, a festa das trombetas, que seria o arrebatamento. E depois, mais para frente, 7 anos de tribulação, e a festa da expiação, onde Israel vai clamar pelo Messias. E a gente fala isso no próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus, ajude a compartilhar, para que a gente tenha essa compreensão muito importante das 70 semanas de Daniel, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.